que vem. Olá, boa tarde. Nós queremos dar boa-vinda a todos, a todas e a todos. Olá, boa tarde. Nesse evento, queremos dar boa-vinda. Nesse evento chamado Tombamento dos Quilombos, o patrimônio cultural de matriz africana em debate. Esse evento ele é promovido pelo Fórum Regional das Entidades de Defesa do Patrimônio, que surgiu em 2019, na tentativa de ser uma voz da sociedade civil frente aos embates e todos aqueles ataques que estavam sofrendo em todos os níveis e que nós esperamos nunca mais passar por isso novamente. Também ele é organizado pelo CIS, que é o grupo de pesquisa chamado Cultura, Identidade e Representações Simbólicas, da UFRN. Também compõe a organização o Mesclas, que é o grupo de estudos grupo de pesquisa Memória, Espaço e Culturas, que está na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e pelo Observatório da Diversidade, ligado ao UFRN do campus de Cangaretama. Hoje conosco vão estar Tuquinha, Mônica, Beatriz, Mariana e Julie. Nós vamos apresentando um pouquinho delas mais à frente. Logo de saída, queremos agradecer muito ao tempo dedicado, ao empenho em estar aqui conosco e à disponibilidade de conversar sobre esse tema. Eu fico muito feliz de ser uma banca cheia de mulheres, né? Então, acho que também marca um espaço que temos alcançado na discussão acadêmica, na discussão política, algo para se celebrar. Quem vai começar a apresentação hoje vai ser Mônica Almeida Araújo Nogueira. Mônica é arqueóloga, ela é técnica do IPHAN em Pernambuco. Logo em seguida, nós vamos ouvir a Tuquinha, que é uma mulher quilombola da Chacrinha dos Pretos. Ela é uma contadora de histórias de uma comunidade de tocadoras de tambor, de samba de roda, de capoeira. Então, elas duas vão abrir, depois eu retorno e vou apresentar as nossas debatedoras. Aproveitem, nós combinamos que as meninas vão ter 20 minutos e depois a outra turma a gente também entra para um debate mais ou menos nesse tema. Muito obrigada. Começa com você, Mônica. Boa tarde, né, a todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Eu sou Mônica Nogueira, eu também, né, sou técnica, arqueóloga do IPHAN de Pernambuco, mas eu faço parte, né, eu sou de uma comunidade tradicional de terreiro, né, aqui na comunidade de Paratibe, aqui região metropolitana do Recife, né, e dentro do IPHAN eu faço parte também, do IPHAN Pernambuco, né, eu faço parte do GT, que trabalha junto ao processo, junto com a portaria de tombamento dos quilombos, né? E aí esse GT é formado na tentativa, como preconiza a própria portaria, né, de uma multidisciplinaridade. Então, sou eu enquanto arqueóloga, a outra colega, a Vanessa, como arquiteta, e a Tamires como historiadora, né? Então, a gente consegue, mesmo sendo uma equipe pequena, porque nós somos em número reduzido também, né, os servidores da casa, a gente consegue abarcar aí tanto o patrimônio material, a partir da atuação da Tamires como historiadora, o patrimônio edificado, né, a partir da Vanessa, enquanto arquiteta, e o patrimônio arqueológico, enquanto eu, arqueóloga. Pode, Carol, colocar a apresentação. Eu fiz uma apresentação, né, que a gente vai dar uma modificada aqui para tentar resumir, porque eu gosto de falar, confesso. Pode passar. A portaria, ela vai nascer aqui da Constituição, né? Porque na Constituição brasileira, lá de 88, no artigo 216,
diz que ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Então, esse instrumento de tombamento, né, de fazer o tombamento, no âmbito federal, é a cargo, né, do IPHAN, no caso, que é o órgão federal que cuida do patrimônio cultural e que se utiliza do instrumento de tombamento para a preservação do patrimônio cultural como um todo. E durante muitos anos, durante muitas décadas, o IPHAN ele se absteve, né, da sua missão em relação às comunidades quilombolas, né? Então, tem alguns tombamentos pontuais dentro do IPHAN, mas não havia uma política, né, voltada para o tombamento dos quilombos, assim como a gente tem na Constituição brasileira. Pode passar. E aí, em 2023, surge essa portaria, né, do IPHAN, depois de grande processo de debate interno, né, de movimentação das servidoras e dos servidores do IPHAN, e com a chegada da nova gestão, né, que traz a pauta dos quilombos e das comunidades originárias, né, das comunidades tradicionais como um todo, como prioritária dentro da política pública do IPHAN, a gente tem o lançamento, né, a publicação, perdão, da portaria 135 em 2023, que dispõe sobre a regulamentação do procedimento para a declaração do tombamento, né, de documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Então, essa portaria, ela não vai entrar no mérito, né, de que aquelas referências culturais, aqueles bens culturais, aqueles patrimônios referentes às comunidades quilombolas, eles são relevantes ou não para o tombamento, que é isso muito que acontece no processo de tombamento a partir do Decreto-Lei 2537, que é o decreto-lei que é utilizado nos processos de tombamento dentro do IPHAN e que até então, né, os pedidos de tombamento dos quilombos também era via esse decreto-lei. Então, nesse decreto-lei, o processo interno administrativo é um processo longo, então pode durar mais de 10 anos, e há também uma análise do mérito daquela solicitação. Então, com a portaria 135, a gente não vai ter essa análise de mérito, uma vez que os quilombos eles já estão tombados pela Constituição brasileira. Então, o que a portaria vai fazer é só colocar, né, digamos assim, organizar o procedimento que deve ser feito, né, para que seja declarado aquele quilombo enquanto realmente tombado via IPHAN. Né? Pode passar. Aí aqui eu trouxe alguns processos que existem, né? Existiam vários processos abertos, existem ainda, vários processos abertos dentro do IPHAN com pedido de tombamento a partir do Decreto-Lei 25, né? E que esses processos eles foram... eles caminharam aí a passos lentos, bem lentos. Houve um processo interno em 2022, na antiga gestão, de solicitar o arquivamento de todos esses processos, né, que agora, nessa gestão, foram reabertos. E o que é que a gente está fazendo hoje enquanto servidores do IPHAN, né, nas superintendências? A gente foi instado pela sede a entrar em contato, voltar a estabelecer contato com as comunidades que têm né, processos de tombamento aberto pelo decreto-lei. No caso, aqui em Pernambuco, a gente tem 2 comunidades no município de Garanhuns, a comunidade de Castanhinho e a comunidade do Timbó, que a gente está com contato mais próximo, e tem uma outra comunidade em Custódia, no município de Custódia, que a gente acabou, durante os anos, perdeu seu contato com essa comunidade. Então, foi estabelecido a gente retomar o contato com essas 3 comunidades para mostrar à comunidade essa nova portaria, né? Explicar o que essa portaria significa e vem trazer de benefícios, e também perguntar à comunidade se ela gostaria,
né, de continuar com o processo de tombamento via decreto-lei, ou se ela quer que seja pela portaria 135. Então, existe essa possibilidade para essas comunidades que já tem, né, processos via decreto-lei abertos, né? Pode passar. Aí aqui é a continuação da lista, né? Acho que ficou bem pequenininha a letra, pode passar também. Aí aqui um mapinha, né? A gente vê que existe uma concentração ainda, né? No Nordeste e ali no Sudeste dos pedidos de tombamento, né? Pode passar. Isso aqui é a diferença, né, entre o tombamento administrativo, que é o que a gente fala, né, que é a partir do Decreto-Lei 25, e o tombamento constitucional a partir da Constituição de 88, né? Pode passar. Então, a gente... Pode passar também. A gente, nessa portaria, né, o IFAM, a gente não vai analisar, como eu já falei, o mérito, né? A gente só vai... buscar estabelecer, que eu acho que é uma das grandes vantagens da portaria, é que muda, né, a ordem. Né? Quanto a partir do decreto-lei, né, 25, o pedido de tombamento ele via muito de cima para baixo, né? Por exemplo, teve comunidades quilombolas que a gente visitou que não sabiam, né, que não foram comunicadas da abertura do processo de tombamento pelo decreto 25. Né? Então, com a portaria 135, quem vai demandar o IFAM é a comunidade, né? São as comunidades. As comunidades é que vão instigar o IFAM e é que vai dizer o que é referências culturais. A gente está usando o termo referências culturais numa tentativa de abarcar todos os patrimônios, né? Porque pode ser relacionado ao patrimônio material, do saber fazer, das festas, dos brinquedos, enfim, dos lugares. Pode ser o patrimônio arqueológico e pode ser um patrimônio edificado também. Então, na portaria, o termo utilizado são referências culturais. Então, são as comunidades quilombolas que vão dizer para a gente quais são as suas referências culturais dentro do seu território, e o que elas querem preservar, o que elas veem como mais importante para preservar, e como essa preservação, essa salvaguarda, esse plano, né, de salvaguarda, ele deve ser feito. Então, eu acho que isso é uma virada de chave muito importante dentro do próprio IFAM, né? Porque a gente vai se colocar mais em diálogo junto às comunidades, né? E que talvez os colegas que trabalham com patrimônio material e patrimônio arqueológico também já tenham essa dinâmica no seu dia a dia, né, de ter essa aproximação maior com as comunidades, mas que não é uma prática geral do IFAM, né? E essa portaria ela traz essa oportunidade para a gente se abrir ao diálogo, né? E aí, aqui no artigo 3 da portaria, tem o que são considerados como sítios, né, e documentos, né? Então, são sítios ocupados por remanescentes das comunidades de quilombo, né, detentores de referências culturais materiais e imateriais, nos quais se produzem e reproduzem as práticas culturais vigentes, ou seja, os territórios. Né? Mas também pode ser objeto do tombamento sítios não ocupados por remanescentes das comunidades de quilombos, mas que tenham vestígios materiais referentes à sua memória, ou seja, um sítio arqueológico, por exemplo, ou uma igreja. No caso, por exemplo, no caso de Custódia, o objeto de tombamento é uma igreja que está fora do território da comunidade quilombola, mas essa igreja ela é considerada pela comunidade quilombola ali um marco referencial cultural para a comunidade, né? Ou também o número 3, que seriam os documentos detentores de referências à memória dessas comunidades de quilombos. Então, a gente tem essas três possibilidades, né, do que a gente considera como documentos e sítios detentores dessas reminiscências históricas dos antigos quilombos, dos quilombos, né? Pode passar. Aí eu trouxe aqui, né, mais ou menos como fazer essa licitação. Inclusive, eu queria até dizer que eu posso até depois repassar e ser atualizado na descrição lá do link, né, no YouTube, porque eu acho que sexta-feira a coordenadora, não sei qual é o setor dela, mas ela é a responsável do DEPAN em Brasília,
em relação à questão da portaria de tombamento dos quilombos, ela fez uma live comentada de todos os tópicos, né, da portaria. Então, talvez, para quem está nos escutando, né, nos ouvindo, seja interessante também assistir essa live. Está no YouTube, ficou gravada, né? Está no YouTube do IPHAN, oficial do IPHAN, e lá ela vai comentar artigo por artigo, né? Então, aqui, nesse artigo 6, essas são as documentações necessárias que a comunidade, né, o representante da comunidade que vai entrar em contato com o IPHAN, precisa entregar a gente para a gente abrir o processo referente ao processo declaratório, né, referente ao tombamento. E aí é importante também observar que na própria portaria, isso também é uma prática nossa, né, de que na própria portaria também diz que o IPHAN, a gente vai também auxiliar, né, esses representantes, essa pessoa que está ali fazendo essa solicitação, na questão da organização dessas documentações também, né? Então, a gente também tem esse papel também de ajudar, de auxiliar nessa organização de documentação que às vezes pode ser um pouco confuso, né? Para quem está de fora do órgão da instituição, né? Pode passar. E aí, aqui são os procedimentos, né, que são feitos. O que é que acontece? Como eu falei no início, né? O tombamento pelo decreto-lei, ele demora anos aí, né? Tem processos que têm mais de 20 anos. E até agora não houve nenhum tipo de manifestação favorável para a publicação desse tombamento. Com a portaria 135, um dos objetivos também em relação às comunidades quilombolas, né, é enxugar esse tempo, né? A gente espera que seja não é uma coisa assim, até pelos prazos estabelecidos na portaria, se tudo corre, né, direitinho, não tem falta de documentos, tem que solicitar complementação de documentos, eu acredito que num trâmite, né, tranquilo, assim, e também, né, quero reforçar aqui, a gente tem poucos servidores e muitas demandas, né, eu acho que em 2, 3 anos consegue a finalização, né, que é a publicação no Diário Oficial e no livro do Tombo dos Quilombos, do registro, né, do tombamento da solicitação do quilombo, né, do tombamento do quilombo. E aí também eu queria ressaltar aqui, né, que eu acho que, enfim, é uma portaria nova, fez 1 ano agora, então a gente também está aprendendo, né? A gente está todo dia. É tanto que, por exemplo, toda vez que eu vou falar da portaria, eu sempre estou com a minha versão impressa aqui, porque a gente está ainda estudando e tentando aplicar nos territórios, né? Ver como é que funciona essa portaria na realidade das comunidades, né? Então a gente ainda está nesse processo inicial, né? Então, por exemplo, eu estava conversando até com a Julie antes da gente fechar aqui a programação, né? Porque a gente não chama o pessoal do IPHAN do Rio Grande do Norte, mas aí, pelo que eu entendi, no Rio Grande do Norte, acho que não tem ainda nenhum processo relativo a um pedido de tombamento, né? No caso aqui em Pernambuco, a gente já está em construção de diálogo com essas comunidades, então a gente já tem alguma experiência, né, para trazer, né, do que a gente vê que está dando certo, que não está dando muito certo, o que é que precisa melhorar, né? Então, uma das coisas que eu vejo como positivas, né, da portaria é que vai trazer mais uma camada de proteção a esses territórios quilombolas ou a esses bens culturais quilombolas, que fortalece, né, a luta, principalmente a luta territorial das comunidades quilombolas, porque isso, não, né, aqui eu acho que quem está nos ouvindo sabe que as comunidades quilombolas, assim como as comunidades tradicionais aqui no Brasil, elas sofrem constantemente pressões sobre os seus territórios relacionados, seja o agronegócio, seja, né, a especulação imobiliária, mineração, enfim. Então, traz a portaria e o tombamento, ele traz mais uma camada de proteção a essas comunidades,
né? E principalmente também em relação aos processos de licenciamento ambiental, né? Porque aí uma comunidade quilombola que esteja ali também tombada, né, registrada dentro do IFAM, a partir da portaria 135, é necessário a consulta a essa comunidade, né? Porque ela vai estar ali registradinha enquanto tombada junto ao IFAM. Então, traz mais um instrumento, né, de luta nas garantias dos direitos das comunidades quilombolas. Eu acho que isso é uma grande contribuição, né, dessa portaria. Pode passar. Gente, eu já falei 15 minutos. Pode passar, à vontade. E só para encerrar, né, eu queria tentar em 5 minutinhos, pode passar até Castanhinho. Falar de Castanhinho, né, que é uma comunidade quilombola ali no interior, aqui de Pernambuco, no município de Garanhuns, e que o principal marco da comunidade, que é a referencial cultural, se chama Cruz das Almas, e por motivos, né, alheios ao IFAM, enfim, essa referência cultural ficou fora do território. E logo é o principal referencial cultural deles que está sofrendo depredação pela especulação imobiliária. Então, parte do cemitério, né, ele já foi destruído pela especulação imobiliária. Então, quando a gente retorna nessa comunidade, o ano passado, a gente já percebe esse movimento, né, de destruição desse cemitério. E uma das primeiras alternativas que a gente vê numa tentativa de proteção mais imediata é o registro desse cemitério enquanto sítio arqueológico, porque aí já garante uma camada de proteção frente a essa especulação imobiliária, uma vez que, registrado como sítio arqueológico, qualquer licenciamento ambiental que for ser feito, né, relativo à construção de conjuntos habitacionais, tem que passar pelo IFAM. E, enquanto isso, a gente está trabalhando junto com a comunidade, né, na aplicação, né, na aplicação, né, mas é no diálogo, né, da portaria 135 e também entender quais são as escolhas da comunidade. Se a comunidade ela quer que seja registrado, né, o território todo, se a comunidade quer que seja somente a Cruz das Almas, se quer que seja pela portaria 135, se quer que seja pelo decreto-lei. Então, a gente está ainda nesse processo de retorno desse diálogo com a comunidade, porque o IFAM, enquanto órgão, passou muito tempo distante, né, das comunidades e de seus territórios. Então, a gente entende também que voltar a essas comunidades não é só chegar lá e dizer, a gente tem isso aqui, vamos aplicar essa portaria, essa lei. Não, a gente tem que primeiro não só ouvir a comunidade, mas construir uma relação de confiança, né, com as lideranças e com toda a comunidade. Então, a gente está nesse processo, né, ainda nas comunidades, tanto de Castanhinho quanto de Timbó, de reconstrução dessa relação, né? E é isso. Se eu tiver mais uma oportunidade de falar, eu falo um pouquinho mais sobre a questão da Cruz das Almas no quilômetro do Castanhinho. Espero ter terminado no tempo. Oi, já posso falar ou não?
Oi, Tuquinha, pode falar sim. Pode? Sim, como eu falei para vocês, Tuquinha, ela Posso é iniciar? quilombola. Pode sim, pode falar, Tuquinha. Se apresente, conte aí da sua trajetória, da sua luta. Uhum. Mas todo mundo me conhece como Tuquinha, Tuquinha do Quilombo. Sou liderança aqui da comunidade quilombola, Chacrinha dos Pretos, né? Em Belo Vale, né? E aqui a gente tem uma história, né? A gente tem cultura, história e tradição. Eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Então, a nossa comunidade, ela tem 272 anos, né? Que a gente conta 272 anos. Nós temos um sítio arqueólogo, fugiu. Um sítio arqueólogo aqui e de umas ruínas, né? E tem mais de 300 anos. E nesse sítio tem uma pedra, né, que a gente conta a pedra fundamental, 1752. E, assim, vieram os portugueses, né, construiu a fazenda, e nessa fazenda ela tinha cerca de 1.200 escravizados, né? E entre esses 1.200 escravizados, né, o fazendeiro casou com uma escravizada e viveram por muitos anos aqui. Depois veio Dom Pedro, né, pediu dinheiro emprestado, dormiu na fazenda aqui pertinho e não voltou para pagar. Então, nosso fazendeiro, eles apelidaram ele de 1,5 milhão. Ele chamava José de Paula Peixoto e foi apelidado por 1,5 milhão. 1,5 milhão morreu, ficou o padre e a escravizada. A escravizada também morreu e o padre ficou. Em 1837, ele fez um testamento, né, que dividia as terras dos muros para cima, seria dos brancos, dos muros para baixo, dos negros. Em 1842 para 43, o padre José Nogueira morreu e ficou só a sobrinha dele. Esse testamento deixou para ela, ela veio morar na fazenda e tal. E ela morreu e foi enterrada aqui, né? Quando foi depois disso, meu bisavô ficou tomando conta da fazenda. Em 1909 veio a Central do Brasil, né? Que construiu a linha férrea, que cortou a nossa comunidade ao meio. E nessa época não era só uma fazenda, já eram duas, né? Uma na parte de cima e outra bem próxima aqui à minha casa. Os portugueses vieram, fizeram maior sacanagem com os negros, né? E ficaram na fazenda para construir a linha. Quando terminou a construção da linha, eles pegaram os móveis da fazenda, colocou fogo na fazenda e foi embora. E a gente perdeu tudo que a gente tinha, porque o fazendeiro, ele pediu os negros para plantar na terra dele, porque a nossa terra estava cansada, e colocou o gado nas nossas terras, e a gente foi perdendo tudo que a gente tinha, nosso espaço, que já era pequeno. E com isso, né, os mais velhos foram morrendo, eles chegavam, desapropriavam as famílias, né? Quem tinha dinheiro comprava a terra, quem não tinha, não tinha como comprar, e foi perdendo tudo, tudo. E a gente não sabia que era quilombola, e a gente também não sabia dos nossos direitos. Foi que um dia a gente veio uma professora e falou que a gente era quilombola. Nós fomos reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares, né? E foi ficando. Mas só que esse testamento que o padre deixou, ele ficou na mão do prefeito.
e o prefeito não passou para a comunidade, né? Aí, quando foi 99, a gente fundou a associação, e na gente ter fundado a associação, a gente conseguiu esse documento, né? Conseguiu o documento. E depois a gente foi reconhecido como quilombo, né? E aí a gente começou a correr atrás das coisas, as melhorias para a comunidade. Só que a gente não sabia de tombamento. Parar que fazendo barulho aqui, só um minutinho. E a ferrovia só falando em fazer outra linha, né, que já é a MRS. E se fizer outra linha, ia assim, acabar com o quilombo, né? Aí veio com o tombamento, né? Aí a nossa comunidade hoje, né, as ruínas são tombadas, né? O sítio arqueológico é tombado e a nossa comunidade é patrimônio imaterial. Mas a gente precisa desse tombamento constitucional, porque a gente aqui, né, tem a dança, tem a capoeira, tem as nossas rezas, né? Eu não falei das rezas, mas tem as rezas, né? Tem a nossa igrejinha, tem o cruzeiro e tem a calçada de pedra, né? Que é muito importante para a nossa comunidade, né? E aí, então, eu não sabia desse tombamento. Aí, o ano passado, a Vanessa veio aqui e falou, a gente interessou muito, né? E a ferrovia passa aqui, a gente tem problema com ela, tem problema com as mineradoras, né? Que a gente está abaixo de 8 mineradoras e querendo chegar mais. A barragem da CSN, que está em Congonhas, né, que todo mundo fala que é a maior da América Latina, ela está bem próxima a nós, né? Então, esse tombamento é importantíssimo para nós aqui na comunidade, né? Aqui em Belo Vale são 2 comunidades quilombolas, né? E a gente pretende, né, fazer esse tombamento para ninguém vir invadir nossa comunidade, que vem as empresas, né, chega dentro da nossa comunidade, passando por cima de todos, né, essas mineradoras, e não respeita a gente, né, como comunidade. Quando a gente quer ver, eles já estão aqui dentro, poeira, ruído, que a gente sofre com o ruído do trem de ferro passando aqui, a poeira, então a gente sofre muito com isso, né? O impacto aqui é muito grande, porque nossas casas estão bem próximo da linha, né? E outra coisa também, a gente é vigiado praticamente 24 horas. Os seguranças da ferrovia, ele vigia nós aqui na comunidade o tempo todo, todo. A gente não pode transitar na linha, porque a ferrovia passa, mas tem moradores na parte de cima e a gente na parte de baixo. Então, eles não têm passagem, porque a ferrovia não fez, né? A MRS não fez uma passagem para o pessoal da parte de cima. Eles têm que passar pela linha. E esse pessoal, esse segurança, eles querem proibir o pessoal da outra parte atravessar a linha. Aí, assim, são pessoas idosas, que são as pessoas mais idosas da comunidade, que moram na outra parte, né? São todos ameaçados, né? Que não pode, vai com arma, e eles assustam. E também já aconteceu de gente cair, vai atravessar a linha rápido, cair, o trem quase chegando. Já aconteceu do trem atropelar algumas pessoas aqui na comunidade,
né? Então, a gente precisa desse tombamento, porque eu creio que depois que a gente ser tombado, né, constitucional, vai ter uma mudança, né? Vai melhorar para a gente muito mais. E também, igual eu falei da reza, né, das coisas, também tem a culinária aqui que é muito forte, que tem que ser, eu acho também que tem que entrar nesse tombamento, né, das quitandas, da cozinha, que a gente, aqui na comunidade, a gente faz os nossos guisados, que nossos antepassados faziam. Então, é uma coisa muito forte. É muito forte aqui a culinária. Portanto, a gente faz os festivais, a gente participa de festival fora, eventos fora, levando a nossa culinária. Então, uma coisa que, se puder também ser tombado, incluir nesse tombamento, é muito importante. Não sei se eu tenho mais coisa para falar. Acho que é isso, não estou lembrando. E eu também não sei se é isso mesmo que eu devia falar. A gente pode conversar muito mais, Tuquinha. Conforme a gente for debatendo, se você lembrar de alguma coisa, entrando, fica à vontade. Então, agora eu vou chamar as outras colegas que vão... a gente vai terminar de compor essa mesa virtual para a gente animar um pouco essa conversa. Eu queria chamar a primeira Beatriz Acioli Vaz, que é antropóloga. São 3 antropólogas agora, né? Mas a Beatriz trabalha no Ministério Público Federal. Além dela, Mariana Balen, que é minha colega na UFRB e tem feito uma pesquisa e um trabalho árduo, né, Mari? Aqui na região do Recôncavo. E também a professora Julie Cavinac, que é minha parceira de pesquisa e amiga de tantos anos. Então, tarde, Beatriz, pessoal. Começa com você. Boa tarde, pessoal. Então, primeiro, agradeço o convite para participar dessa conversa. Eu fico bem feliz de falar, né, sobre a portaria, sobre esse momento, porque eu fiz o mestrado do IFAM, né, e justamente o tema da minha pesquisa foram as políticas de patrimônio cultural relacionadas às comunidades quilombolas, né? E isso, assim, 10 anos atrás. Aí demorou esse tempo todo para, assim, a gente ter efetivamente uma mudança na condução, né, dessa política relacionada aos quilombos dentro do IFAM. Bom, quando eu estava fazendo meu mestrado, eu percebi que tinham vários processos abertos, né, como a Mônica colocou, sem nenhum encaminhamento, né, e alguns que existiam, né, pareceres, encaminhamentos, eram no sentido de um arquivamento quando eram comunidades contemporâneas, né, porque se falava, por exemplo, que não eram comunidades formadas por negros escravos fugidos. Então, assim, a gente percebia um tratamento muito restritivo, né, e, assim, realmente até racista do órgão, né, uma postura, assim. E aí, assim, a portaria 135, ela vai muito na direção de algo que eu propus na minha dissertação, que foi tratar as comunidades quilombolas, né, e esse patrimônio, não de forma a separar o material e o imaterial, o arqueológico, né, mas tendo uma concepção mais ampla desse patrimônio, né, e pensando assim, o que de fato se quer salvaguardar, né, o que a gente quer proteger com esse reconhecimento patrimonial, né. E, bom, aí falando um pouquinho de Chacrinha dos Pretos, né, Tuquinha, é muito bom sempre estar junto com ela nessas conversas, né, porque, além de ser uma grande amiga, uma das comunidades que eu tratei, assim, como uma espécie de estudo de caso, foi Chacrinha dos Pretos, porque naquele momento, eu nem sei, de fato, como está agora essa questão do licenciamento da ferrovia, porque existia um projeto de duplicação dessa ferrovia que passa bem no meio da comunidade.
E aí essa duplicação, assim, atingiria muito, né, assim, a comunidade, a vida de todos ali, e inclusive essas ruínas que a Tuquinha mencionou, que ficam lá, né, que são já reconhecidos, certificados como patrimônio arqueológico, né. E naquele momento, junto com o Núcleo de Estudos em Populações Quilombolas e Tradicionais da UFMG, a gente fez uma proposta de tombamento considerando essa visão mais ampla, sabe? Então, a gente fez uma espécie de inventário das referências culturais da comunidade quilombola, lá da Chacrinha, e com a definição de um território, sabe? Georreferenciando um perímetro que seria tombado, né? E pensando que esse território deveria, né, ter uma proteção, assim como as referências culturais, né, que estão ali, da comunidade. E aí, bom, essa proposta ainda está parada no IPHAN também, né, mas a gente acredita que agora vai avançar, né, também dentro dessa nova perspectiva da portaria 135, né, uma das coisas interessantes. Caiu? Eu acho que caiu. Voltou? Uma das coisas interessantes também dessa portaria é que não se trata de um julgamento de mérito, né, como a Mônica mencionou. Na verdade, o reconhecimento já é dado, né, já é declaratório, né, pela Constituição Federal. O que se faz é colocar em prática um direito já previsto, né? Então, assim, vejo com muito bons olhos isso. Agora quero ver os tombamentos acontecerem de fato, né? Já tem um pouquinho mais de um ano, né, que saiu a portaria, e vejo como uma alternativa, se a gente pensar que, bom, no ritmo atual, se a gente for pensar na regularização fundiária dos territórios quilombolas pelo INCRA, no ritmo atual levariam, pelos dados, né, 2.188 anos, né, para realizar todas as titulações. Isso dos processos que já estão abertos dentro do INCRA, né? Imagina, assim, as comunidades que não têm processo aberto ainda e as que ainda nem se identificaram, muitas vezes, como comunidades quilombolas, né? Então, assim, a gente está falando de algo muito grande. E pensando nesse sentido que Mônica falou também, que esse tombamento pode, de alguma forma, conferir uma proteção para território de comunidades quilombolas que, por exemplo, possam ser ali atingidas, que tenham uma ameaça, por exemplo, de empreendimentos, né? Então, a consideração desses tombamentos na avaliação, né, dos processos de licenciamento ambiental, por exemplo, né, eu acho que já é um ganho, assim, né, como um instrumento realmente na luta das comunidades quilombolas. Bom, eu não sei se tem perguntas, né, mas eu acho que a gente poderia abrir, Júlia, Mariana, e aí a gente continua esse debate. Mariana, você acha que pronto, sou eu, desculpa, gente. Boa tarde, um prazer enorme estar com todas vocês. Obrigada pelo convite. Estão me ouvindo bem? Pessoal, que eu estou pronto. Dona Tuquinha, Mônica, belas falas, eu acho que resume muito do que eu gostaria de pontuar também. Beatriz, perfeitas tuas colocações em relação à interpretação da noção de tombamento, né, proposta pela portaria. Eu colocaria algumas questões da seguinte forma, que eu já conversei com a minha querida colega Thaís, já trocamos várias figurinhas. Por exemplo, as interlocuções possíveis, né, entre os órgãos de governo voltados para essa questão dos territórios quilombolas, a importância de se considerar o território enquanto um patrimônio, né? E essa noção que se alastra também para outras políticas.
Então, eu vejo, por exemplo, a ideia de tombamento de quilombos, não o tombamento do modo de vida, né, mas das referências importantes, né, para essa comunidade poder ter a sua autonomia, a sua continuidade. Nesse sentido, entendo sim a ideia de patrimônio, não sei se Mônica concorda, Beatriz e a própria Tuquinha, tanto em relação a um tombamento como algo político, de reconhecimento, né, da demanda das comunidades, assim como a certidão de autodefinição, né, o patrimônio também sendo definido pelas comunidades, mas também um aspecto jurídico, vinculado à noção de propriedade. Patrimônio enquanto propriedade, porque essa é a grande disputa, né? Toda essa questão da patrimonialização, entendo eu, vem dessas relações, né, de poder desiguais, né? E é mais um instrumento para legitimar, então, a luta quilombola. Então, um aspecto político e um aspecto jurídico. O político não é menor que o jurídico, não. Tá? Que nem a própria noção de patrimônio material e imaterial, que eu também não vejo sentido nessa divisão. Na própria antropologia, a gente já discute muito isso, né? Mas tem uma questão aí de bens culturais de valor simbólico, né? Isso tem a ver, e muito, com uma hierarquia que foi posta, né, principalmente quando adentra uma questão de licenciamento ambiental, do que é considerado algo para ser compensado ou não, né? Então, o valor simbólico ele é tão concreto quanto qualquer outro bem, né, que exista. E entendo que isso também tem uma relação com a própria questão que Mônica colocou, acho que Beatriz, agora não lembro, sobre a questão de racismos, né? De considerar algo inferior, algo superior, até na forma de se compensar ou na forma de se reconhecer, né? Enquanto patrimônio, é algo que, a meu ver, essa noção de tombamento de quilombos ela já traz uma outra perspectiva, né? De acabar com essa hierarquia e, ao mesmo tempo, devolver, né, entregar, ou melhor, devolver mesmo o protagonismo histórico dessas comunidades. Elas vão dizer o que é importante, o que não é, né? Contra todas essas violências sofridas, desde presença de empresas, de obras, de violência física também, etc. Né? Bem, então, entendo que, para a gente falar dessa questão de patrimônio, e talvez seja essa a minha provocação, como é que se entende essa noção de patrimônio vinculado à ideia de propriedade, né? Uma propriedade coletiva. Né? Nós estamos falando de territórios quilombolas, territórios coletivos, né? Modos de vida coletivos. Né? E a noção de patrimônio casa com isso. Né? Não sei quanto aos outros órgãos, como é que seria essa interlocução, Mônica, esse entendimento em relação às outras ações, que não se sobreponham, né? A ideia é justamente buscar uma interlocução, né? Mas a gente sabe que isso é muito difícil entre os órgãos de governo, né? Às vezes são batalhas internas, ou mesmo entre um órgão e outro. E aí, só para fechar também, tem uma fala que eu já disse aqui, mas eu acho muito legal, que é a percepção de patrimônio das próprias comunidades, que é algo heterogêneo, a gente sabe, obviamente que sim, mas tanto a ideia de tempo, de temporalidade, é tão distinta, né? E como é que a portaria dá conta disso, dessa diversidade tão grande em termos de noção de propriedade, noção de tempo, né? E tem eu fui numa comunidade quilombola que uma pessoa disse assim: quem gosta de passado é museu, aquela velha frase. E deu risada. Mas até a própria noção de museu já mudou, né, gente? Temos aí diferentes museus, museus vivos, museus de percurso, enfim. E aí continuou. Quem gosta de passado é museu. A gente é patrimônio, a comunidade é patrimônio. Eu sou museu não porque sou velho, mas porque sei da história, guardo as lembranças, sei contar.
sou museu porque sou vivo. Eu achei genial essa fala. Eu acho que tem muito a ver com o que Tuquinha colocou também quando ela foi narrando, né, a própria vivência da comunidade em relação a presenças e situações de conflito, inclusive. E aí, essa questão que Beatriz colocou mais no finalzinho, da proteção, né? Lembrando que proteger, e acho que os órgãos de apoio, né, o Ministério Público Federal, o IFAM, enfim, os órgãos interlocutores e os órgãos intervenientes também, né, Mônica, nos processos de licenciamento, né? Proteger não significa tutelar, né? Ao contrário, né? Eu acho que proteger é possibilitar, é dar autonomia, né? Poder de decisão. É isso que significa, vamos dizer, o melhor sentido, o melhor uso, né, dessa ideia, dessa noção de tombamento de quilombos, vindo, então, a somar, né, com o próprio processo de regularização fundiária, né, que, obviamente, demora muito, mas acho que uma portaria dessas, sua aplicação devida, né, pode, sim, ajudar não só a fundamentar, não só a gerar, vamos dizer assim, medidas compensatórias, mas a própria regularização fundiária, né, porque tanto o território quanto o seu patrimônio são propriedades das comunidades. Eu acho que isso que é o principal. Não sei se me fiz né, muito objetivo, ou se me trouxe muito mais dúvidas, mas podemos trocar aqui um pouquinho mais. Muito obrigada. Ok, Mariana. Então, vou pegar a bola da vez. Boa tarde a todas e a todo mundo que está nos assistindo. Eu fico muito feliz, né, na véspera de Natal, quase, a gente ter essa conversa, porque eu acho que está todo mundo meio, assim, pelo menos eu tenho bastante pergunta, não tenho nenhuma certeza, né? Mas, no entanto, assim, essa questão da portaria, né, dessa portaria, eu fico assim, pensando desde o ano passado, né, desde que teve, inclusive, uma consulta, né, para a gente fazer sugestões, né, para essa portaria. Então, assim, eu não vou ter não vou falar nenhuma certeza, vou colocar perguntas mais, né? E sobretudo, assim, para todo mundo, e a gente tem a sorte, né, de ter a Beatriz e a Mônica, que representam esses órgãos públicos que são referentes nessa questão do tombamento, né? Porque o que a gente vê na prática, né, quando se fala de patrimônio, apesar dessa legislação e da Constituição, né, que existe, essa proteção ela é muito fraca, né? E, sobretudo, ela é muito fraca quando se fala de patrimônio imaterial, né? A gente acompanhou vários licenciamentos aqui, aproveito, né? No Rio Grande do Norte, nós temos uma invasão de empreendimentos eólicos e solares, e minerais, e hidrogênio, enfim, uma invasão dos territórios, né, que está chegando faz alguns anos, e aí as comunidades elas se encontram completamente sem meios, né, a quem recorrer, né? No caso do licenciamento ambiental, é um processo complicado, né, que as comunidades não têm sempre conhecimentos das práticas, né, desse licenciamento, e aí a gente se deparou, né, inclusive com as comunidades quilombolas, né, que as empresas que fazem esses estudos, né, para licenciar, elas não procuram muito saber das comunidades tradicionais, né? Elas só se referem às comunidades indígenas e quilombolas que estão
registrados nos órgãos, né? E, em relação aos patrimônios, ainda mais o patrimônio imaterial, né? Somente os que estão registrados no IFAM. Então, isso limita completamente, né, essa possibilidade de recurso, né, de proteção desses territórios, né? Então, por isso que o tombamento, essa portaria, né, do ano passado, ela vai chegar como uma luva, porque a gente tem um entendimento de que o patrimônio material ele tem um arcabouço, né, legislativo, tem inclusive o IFAM mesmo, isso é a minha impressão, né, tem mais esse hábito de lidar com o patrimônio material, né? E, sobretudo, a questão arqueológica ela está bem amparada, né? No caso dos territórios, né, quilombolas, em particular, há uma fragilidade, né? Porque, inclusive, está previsto em lei, né, na elaboração dos RTID, de que da publicação, esses relatórios eles vão para o IFAM. Eu não sei, na prática, se isso é cumprido, né? Mas, assim, porque são tantas coisas, tantos procedimentos que fica bastante difícil de acompanhar, né? E aí eu tenho uma questão, né, e, sobretudo, dessa relação entre o INCRA, né, a gente deveria ter chamado alguém do INCRA, né, para discutir com a gente, né? Mas em relação com o RTID, né, da titulação dos territórios, o que isso vai trazer, né, em relação à consolidação ou fortificar um pouquinho esse procedimento administrativo, né? Quais seriam os instrumentos de proteção que o IFAM traria a mais, né? É mais ágil, mas efetivamente o que isso garante em termos de... Porque não garanta o título de propriedade, se entendi, né? O IFAM, esse tombamento não é uma cessão de propriedade, mas traz uma proteção. E a minha pergunta, qual o tipo de proteção, né? Quais seriam esses instrumentos de proteção em relação aos empreendimentos, né? A gente vê a situação dramática da mineração, né, em Minas, né, que é uma coisa assustadora, mas em outros estados tem outros, né, tipos de empreendimento, inclusive empreendimentos turísticos, como se trata de comunidades na beira da praia, que estão bem visadas, em particular Cibaúma, que é na proximidade de Pipa, né? Então, assim, essa questão de proteção, né? E também, nesse sentido de tratar os patrimônios materiais e imateriais, no caso da Constituição, fala apenas dos documentos históricos e dos monumentos, né? Mas é isso que eu acho que tem uma certa, para mim, uma dúvida, né? No caso, poderia, porque Mônica falou, né, do tombamento, citou alguns exemplos, mas, assim, por exemplo, uma pedra, né, como o Tuquinho falou, ou uns caminhos, uns rios, os lugares naturais, patrimônio material, poderia ser também tombado, né? Tem alguma... Porque, justamente, aí né, os patrimônios históricos das comunidades quilombolas são muito frágeis, né? Desapareceram, por exemplo, casa, a gente sabe, né, eram feitos de taipa, então fica muito difícil, né, de salvaguardar ou de tombar algum patrimônio desse tipo, né? Então, assim, como é que a gente tomba, né? Pode-se tombar o território inteiro? Seria possível tombar esse território?
de uma forma integral? Enfim, são essas perguntas que eu tenho, e aí acho que tem mais perguntas no chat, né, para a gente responder. Obrigada. Meninas, as provocações de vocês foram bem boas mesmo. Eu acho que elas combinam muito com algumas das questões que estão aparecendo aqui no chat. A Carol, que está nos ajudando aqui, ela vai apresentar algumas questões e nós vamos fazer 2 rodadas, pelo menos nesse primeiro momento. Então, agora na primeira rodada, a gente vai fazer 2 questões e vocês já podem começar a responder as provocações que vocês fizeram umas às outras. Porque vocês ficaram aí, uma fazendo pergunta mais difícil para a outra dar um jeito de resolver, né? Carol, pode colocar a primeira. A professora Regina Abreu disse o seguinte: em Mariana, criamos um grupo de trabalho entre conselheiros do IPHAN para pensar a proteção de territórios patrimoniais, no sentido de alinhar diferentes tipos de patrimônio. Vocês têm alguma sugestão para pensar nesse sentido, algo assim? E a outra pergunta, Carol: como fazer para ter um diálogo aqui no nosso Rio Grande do Norte acerca da temática do tombamento quilombola? Quem fez essa foi Nilvan Camusim. Então, acho que vocês podem responder livremente, assim, só começa, abre e vão falando. Deixa eu só responder essa pergunta do Nilvan. Primeiro, enquanto estavam essas provocações surgindo, né, eu fiquei pensando, era para ter chamado mais outra pessoa do IPHAN, porque a gente sempre está, né, numa posição, acaba ficando numa posição bem, bem delicada aqui, mas faz parte do processo mesmo de discussão e democrático, né? Quanto à pergunta do Nilvan, Nilvan, como eu falei, né, a instrução é uma instrução nova. A gente, enquanto servidoras e servidores do IPHAN, a gente também está aprendendo, né? Então, eu acredito que no Rio Grande do Norte não deve ter tido algum processo aberto já de tombamento pelo decreto-lei. Então, o que eu indico, né, é você procurar o IPHAN do Rio Grande do Norte, pode ser por e-mail, né? Os colegas lá são solícitos, e agendar, pedir uma reunião para discutir, né, em relação ao tombamento de quilombos no Rio Grande do Norte, ou de um quilombo específico, para vocês começarem um diálogo, né? Porque o que acontece? O IPHAN, ele é um órgão muito mais reativo, ele precisa ser provocado. Então, se a demanda não chega até as superintendências, né, fica muito difícil a gente atuar, né? Então, eu aconselho, se jogar lá no Google IPHAN Rio Grande do Norte e-mail, vai aparecer, você envia um e-mail, eu tenho certeza que o pessoal vai responder prontamente, né? E para iniciar o diálogo, para também começar, né, a abrir os processos, né, de tombamento via portaria 135 no Estado, né? Espero ter respondido. Bem, eu responderia, né? Agradeço a pergunta de Regina. Prazer, Regina, né, ter você aqui também nesse momento com a gente. Eu acho que a noção de territórios passa muito pela noção de coletividade. Eu acho que território coletivo, propriedade coletiva, é esse nível de discussão para pensar diferentes tipos de patrimônio, não só para a questão quilombola, mas para todas as comunidades e povos tradicionais, né? Essa noção de pertencimento a bens coletivos é tão diferente da ideia de patrimônio enquanto propriedade privada. É a mesma coisa de território, é partir da própria noção de território, né? Coletivo. Então, não é diferente também, foi um desafio para o INCRA, por exemplo, também absorver essa demanda quilombola, porque a noção de terra era muito pelo viés individualista, né? A questão muito da privatização também, que não pode estar atrelada necessariamente à ideia de patrimônio também.
né? Então, acho que partiria, Regina, talvez, da própria noção que é tão cara a gente, né, da antropologia, não só antropologia, mas todo mundo que lida com povos e comunidades tradicionais, que é a ideia, a noção de coletividade, né, que tem a ver com tradicionalidade, que tem a ver com outros tipos, né, com vários tipos e níveis de patrimônio, níveis não no sentido de hierarquia, mas de dimensões patrimoniais, eu diria, né? Patrimônio intelectual, patrimônio ambiental, que Julie colocou também como um bem, né, cultural, coletivo, portanto, né? O mar, território pesqueiro, né? É um patrimônio ambiental, é um patrimônio cultural, está tudo muito interligado, né? Mas parte muito da noção de coletividade, não no sentido caricato, né? Mas no sentido prático mesmo, dos diferentes modos de vida envolvendo comunidades tradicionais. Eu acho que isso nivelaria e traria uma boa discussão para essa ideia de proteção de territórios patrimoniais, que é também interessante. Eu acho que é por aí, não sei se ajudei. Bom, comentar um pouquinho só sobre o que a Julie falou, né, da efetividade maior, né, do tombamento, né, como da política de patrimônio material, né, no IPHAN. É importante a gente enfatizar que esse tombamento dos quilombos, ele é outro instrumento, ele não é o tombamento né, do Decreto-Lei 25, assim, a concepção é completamente diferente. E justamente, assim, eu acho que o que a gente tem de mais rico com essa portaria é que ela não está separando as dimensões material e material arqueológico, né? É um outro instrumento. O problema é que o nome, assim, ficou o mesmo, né? Aí acaba confundindo. Mas, assim, eu acredito, né, pelo menos, que em função de ser uma previsão constitucional, ela tem um poder muito grande, né? Porque não se trata, assim, se trata de uma portaria, mas uma portaria que está regulamentando algo que já estava previsto na Constituição, né? E aí, nesse sentido, também a gente pode falar do tombamento, sim, de um território, né? Isso que é mais interessante, assim, porque você não está pensando em monumentos, em edificações, você está pensando num território amplo e, assim, em bens também, né, assim, materiais que existem, mas também em práticas culturais, no modo de vida, em tudo, né, no sentido de salvaguardar o território e a vida, o modo de vida que existe ali, né, então, por isso que, assim, também vai ser eu acredito, né, que para o IPHAN, né, vai ser também um desafio ver como que, na prática, isso vai funcionar, né, a construção de planos de salvaguarda, como que será isso, mas eu acho que já a identificação no território, né, tendo um perímetro delimitado, isso faz uma grande diferença, porque é diferente do patrimônio imaterial, que muitas vezes está difuso, né, pelo território nacional, inclusive, né, a gente tem bens registrados que não, assim, a gente, claro que localiza, né, mas, assim, é diferente de você falar de um território específico delimitado, né, assim. Eu queria só complementar essa fala da Beatriz, né, que quando ela falou, eu fiquei... Depois eu posso até também passar o número do processo do IPHAN acerca da portaria, que é um processo que ele está aberto, né, para consulta pública, que tem lá todas as manifestações e as manifestações da Procuradoria. O que é que acontece? O termo, né, tombamento, a gente entende, né, dentro do IPHAN e dentro dos instrumentos administrativos, que esse é o instrumento, tombamento, é o instrumento para bens materiais. Para bens imateriais seria o registro, né? Só que na Constituição o termo utilizado é tombamento. Então, o termo que a portaria teria que se adequar seria tombamento, porque não, ia ser muito mais difícil a gente mudar uma Constituição, né? Até a nossa Constituição, que aí vem sofrendo ataques contínuos. Então, foi uma orientação da Procuradoria de continuar com o termo tombamento. Então, nessa tentativa, né, de abarcar todos esses tipos de patrimônio, como eu falei lá no início, a gente, na portaria, se utiliza o termo referências culturais. É o melhor termo? É o pior termo? A gente ainda está nesse diálogo, né? Porque
foi o termo que surgiu que pudesse contemplar tanto os patrimônios materiais quanto imateriais nesse momento. Inclusive, a portaria, o ano que vem, vai passar por um processo de revisão, né? E com certeza vai ter a escuta da sociedade civil, então, também para se manifestar nesse sentido, né? E aí, então, dentro da portaria vai estar incluídos os patrimônios imateriais e materiais, nesse sentido de tombamento. Vai ser um desafio para o IPHAN, vai ser um desafio conceitual para o IPHAN, né? De ter que rever, a gente teve um processo agora, uma capacitação, e a gente teve uma parte que foi só para arqueologia, e a gente bateu muito no pé de que vai ter que rever, inclusive, os conceitos do que é um sítio arqueológico, né? E isso vai ser um desafio grande para o IPHAN, né? Por exemplo, não me lembro quem falou agora, eu acho que foi a Julie, não sei, não me lembro de vocês que falou, mas, por exemplo, um rio, né? Um rio, ele pode ser considerado, dentro desse território, uma referência cultural importante, né? E aí vem os desafios do próprio IPHAN, né? Como é que o IPHAN vai fazer esse processo de salvaguarda? A gente não tem isso dado ainda, porque, como eu falei, né? A gente está construindo junto com as comunidades, tem a portaria e agora a gente está tentando construir junto com as comunidades os caminhos e alternativas e ver o que é que funciona, o que é que não funciona, né? E aí, só para também já emendar aqui numa provocação da questão do conceito, até anotei aqui, né? Território como patrimônio. E aí, eu quero só me localizar um pouco, porque eu fico numa encruzilhada, o que é bom, né? Porque, veja, eu sou uma pessoa de terreiro, eu vim da universidade, passei muitos anos na universidade e agora estou no órgão aqui fiscalizador, né? Então, eu transito em diversos mundos que, às vezes, são muito distintos, inclusive, né? E aí, o que acontece? Junto com o IPHAN, a missão institucional do IPHAN não é a delimitação do território. E isso aqui eu não estou falando enquanto Mônica, né? Eu estou falando enquanto órgão IPHAN. A função do IPHAN não é delimitação e demarcação do território. Essa questão é uma questão do INCRA. Então, eu até na apresentação coloquei essa diferença, né? Quem reconhece as comunidades quilombolas é a Fundação Palmares, quem delimita e demarca o território é o INCRA, e quem delimita, né, e quem reconhece os valores culturais dos quilombos, das comunidades quilombolas, é o IPHAN. Então, é uma discussão conceitual que é importante ser levantada, mas, quando a gente vai para o jurídico, ela acaba tendo esses entraves, porque não é a nossa função institucional, né? É do INCRA. Talvez, numa próxima oportunidade, convidar alguém do INCRA para estar dialogando, né, também sobre como se faz esse processo de reconhecimento territorial pelo INCRA, né? Eu acho que seria interessante. E em relação a qual a proteção, né, que esse tombamento ele traz efetivamente para o território? Isso foi a primeira pergunta que a gente ouviu quando a gente foi para as comunidades, né? E aí também é algo que a gente está construindo junto, pensando, né? Qual é quais são os benefícios que essa portaria pode trazer, né, para além do que eu falei no início, né, na minha fala, para as comunidades quilombolas. E o que eu vejo é realmente uma contribuição na questão territorial, até porque a gente sabe que o processo de demarcação, né, pelo INCRA demora anos. Né? Então, por exemplo, tem comunidades que já têm a declaração da Fundação Palmares, né, que é o instrumento, o documento primordial para a gente, né, e que, é claro, não tem ainda a delimitação territorial pelo INCRA, mas ela pode dar entrada, né, no processo, no pedido de tombamento pelo IPHAN. Né? Até a Beatriz falou de um trabalho que ela fez, né, que fez esse pedido de tombamento do território, delimitando ali quais são as referências culturais que se manifestam dentro desse território. Né? E
é basicamente isso que a portaria também está preconizando, né? E aí a gente entra numa situação que é uma situação, inclusive, de hierarquia mesmo, assim, dentro do IFAM, dentro dos processos dos instrumentos utilizados. O instrumento de tombamento não deveria ser assim, mas o instrumento de tombamento dentro do IFAM, ele tem um peso maior do que o de registro, tanto do registro de material quanto do registro do sítio arqueológico. É muito mais fácil você ver uma comoção, né, da sociedade e uma posição mais firme do IFAM em relação a um bem que seja tombado. Vamos supor, tem um empreendimento que quer destruir um bem, um edifício no centro histórico das grandes capitais, que é tombado pelo IFAM. É muito mais fácil você ver um parecer, né, através dos próprios instrumentos que tem do IFAM, negando, dizendo não vai ser feito isso, do que, por exemplo, você vê um parecer do IFAM negando não ter um determinado empreendimento porque vai impactar um sítio arqueológico, que aquele sítio arqueológico ele é muito mais importante, ele está ali, do que ele ser escavado, por exemplo. A gente tem essas dificuldades dentro do próprio órgão, né? E talvez até o próprio termo tombamento para essa portaria e para as proteções do quilombo, talvez, e aí eu acho que cabe muito a vocês também fazer esse reforço, né? De trazer esses conceitos do que é tombamento dentro do próprio órgão para reforçar essa rigidez, digamos, essa rigidez nas negativas, né? Por exemplo, de questão de empreendimento dentro de um território, sabe? Eu acho que a gente tem que conhecer os instrumentos. Desde que eu entrei no IFAM, eu sempre fico nesse processo. Eu vou conhecer os instrumentos para a gente saber quais são as entrelinhas ali que a gente pode atuar, né, na defesa das comunidades tradicionais como um todo, assim, né? Acho que, enfim, espero ter respondido ou ajudado a pensar em algo, né, também, assim. Ajudou muito. Eu só queria destacar que, além de vocês estarem num debate muito animado, o chat também está bem animado, né? O Edivaldo Rocha, logo no começo da sessão, ele fez uma pergunta que foi rapidamente respondida pelo escritório técnico do IFAM de Tiradentes. Então, eu vou ler a pergunta só para lembrar vocês, né? Ele disse o seguinte: alguém poderia me esclarecer onde entra o RTDI emitido pelo INCRA no processo de tombamento? Acho que é um pouco isso que a Mônica está também trazendo, a Mônica e a Beatriz, né, trouxeram. E caso o INCRA não emita esse documento, é possível dar o andamento ao tombamento sem ele? O pessoal do escritório técnico do IFAM de Tiradentes respondeu: Edivaldo, não é obrigatório, já possui o RTDI para o tombamento, apenas a documentação básica de reconhecimento pela Palmares. Agora há pouco tempo, deixa eu pegar aqui o nome certinho, foi o Edivaldo Rocha? Não. Eita, que também chamou... me perdi aqui. Lembrei. A Ludiane Vilela, ela chamou a atenção sobre que no canal do IFAM, canal do YouTube do IFAM, está disponível os módulos de capacitação para a portaria 135/23, e nesse módulo, né, no canal mesmo, já tem as várias explicações sobre a portaria. Só legal chamar a atenção para vocês também, que estão no debate, não estão acompanhando o chat, mas saber que está bem animado. O Otair, ele fez algumas perguntas muito interessantes. Nós vamos ver algumas delas aqui. A primeira delas, eu acho que vem bem na discussão que estava em andamento. Ele diz o seguinte: faz sentido falar em... Acho que Mariana Balin trouxe um pouco à tona essa questão, né? Falar em patrimônio material e imaterial quando se foca nas referências culturais
de matriz africana, como é o caso dos quilombos? E tem uma outra pergunta dele muito boa também. Você pode colocar, Carol? Quero saber se a portaria 135/23 dialoga com as portarias 194/16 e de 88/16, que versam sobre as ações para a preservação de bens culturais dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Antes que vocês respondam, nós vamos fazer mais uma rodada e lembrando que temos colocado aí o link para quem quiser a certificação, que vai ser emitido o certificado pelo SIGA da UFRN. Então, quando aparecer o link, por favor, quem está assistindo, cola o link e vai lá, se inscreva, tá? Podem responder, meninas, as perguntas. Eu acho que em relação à questão... Pode colocar a outra questão de Otair? Obrigada, Otair. O Otair é meu parente, né, gente? Otair Fernandes, né? Sou Mariana Balém Fernandes. Faz sentido falar em patrimônio material e imaterial quando se foca nas referências culturais de matriz africana, como é o caso dos quilombos? Eu acho que você pergunta, mas já respondendo, que eu acho que você defende as referências culturais, né, Otair? E eu concordo que essa divisão ela é um pouco forçada em termos conceituais, né, para adequar a política, para ser um pouco mais, vamos dizer assim, objetivo ou classificatória, né, porque tudo tem que ser classificado, né, e operar de alguma forma. Mas eu entendo que esses termos também devem ser ressignificados. Talvez, eu acho que referências culturais casam mais com essa ideia, já que há uma diversidade, não só diversidade, uma diferenciação muito grande, né, em termos de percepção do que é patrimônio, do que é meu, que é da minha comunidade, meu no sentido da nossa comunidade, né? Quando a gente fala de bem coletivo. Por isso que eu bato na tecla dessa dimensão coletiva tão importante. De uma Mariana, lógica... Desculpa, só sobre esse aspecto, eu entendi, não sei se eu entendi bem, mas eu acho que, não sei se a Bia ou a Mônica que falaram, que, na verdade, se falou de uma outra terminologia, porque se falou de tombamento, mas não é muito bem o tombamento, não é isso? Teria que esclarecer, porque quando a gente vê esse nome tombamento, a gente se refere ao tombamento dos patrimônios materiais, né, dos sítios arqueológicos. Então, isso não ficou muito claro, né? Que na verdade, se cria uma terceira categoria, é isso? Entre o registro, o tombamento, e aí o tombamento dos quilombos. Né? Sim, na verdade... é diferente que a gente está lidando com vários departamentos do IPHAN, né? Por exemplo, não é só o DEPAN que está lidando, se fosse uma coisa só do patrimônio material, no sentido estrito, com que o IPHAN está acostumado a lidar, seria algo tocado só pelo DEPAN, né? E, na verdade, você está envolvendo vários setores do IPHAN nessa discussão, né? Só fazer uma menção, assim, porque é interessante isso que o Otair falou, está completamente relacionado, né? O tombamento dos terreiros também, né? E, assim, lá atrás, Gilberto Velho tem um artigo muito bom sobre o tombamento do terreiro Casa Branca, chama Patrimônio, Negociação e Conflito, que ele coloca justamente como que esse tombamento foi realizado no sentido de uma proteção daquela comunidade terreiro, daquele território, né? Então, ali, ele problematiza, assim, essa perspectiva do patrimônio material, né? De como são colocados os valores, né? Para uma avaliação de um tombamento ou não, né? E aí, talvez a Mônica possa falar um pouco melhor, que tinha um GT, né? Eu não sei se continua de terreiros, né? Que, inclusive, avançou na discussão, assim, bem antes da discussão do tombamento dos quilombos, né? Tanto que já existem vários tombamentos de terreiro, né? E eu acho que são perspectivas similares, né? Nesse sentido de não separar essas dimensões material e imaterial, que isso é algo bem diferente, né, da perspectiva dos povos e comunidades tradicionais, de modo geral, assim. Então, é o mesmo instrumento, é tombamento. Só
que o que acontece nessa portaria dos quilombos, né? É o instrumento de tombamento, só que nesse tombamento vai se abarcar as referências culturais, que são o patrimônio material e imaterial. Vai ser um desafio para o IPHAN? Vai, porque a gente, enquanto servidores do IPHAN, nós vamos ter que botar também nossa cabecinha para funcionar, né? Para pensar, refletir como a gente vai utilizar esse instrumento que até então não era utilizado, por exemplo, para o patrimônio imaterial, mas agora vai ser utilizado nessa situação específica dos quilombos, né? Então, é importante, eu estou ressaltando isso aqui o tempo todo, mas também é porque talvez eu não tenha resposta para tudo, porque é isso, a gente está descobrindo ainda como a gente vai aplicar essa política pública, né? E aí, no meio disso, a gente tem, por exemplo, a falta orçamentária para ir nos territórios. Né? Como é que a gente estabelece, como eu falei, né? A gente tenta restabelecer um diálogo de confiança com a comunidade se a gente não consegue nem ir na comunidade. Né? Como é que a gente vai aplicar essa política pública? Como é que a gente vai saber se essa política pública vai dar certo ou não? Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos? Né? Então, no meio disso tudo, dessas dificuldades conceituais, a gente também ainda tem umas dificuldades práticas, né? Para saber se vai ser aplicado ou não. E só respondendo a outra pergunta do Otaí, na portaria específico, na portaria não tem descrito essas outras duas portarias, né, que é a 194 e a 188. Mas, como eu falei também, acho que a partir das demandas que vão chegando da sociedade para o órgão, essas portarias elas vão começar a dialogar, né, porque nada impede, por exemplo, de um quilombo, ou de um terreiro, ele ser registrado também como quilombo e ele pedir o tombamento dele como quilombo e como terreiro, por exemplo. Isso não impede, né? Então, eu acho que com o passado e também das demandas que vai chegando, eu acho que essas portarias elas vão começando a dialogar entre si também, né? Mas não tem nada na portaria 135 especificamente falando dessas duas portarias. Mariana, eu cortei você, desculpa, pode terminar de falar. Não, acho que Mônica e Bia, né, colocaram muito bem, acho que já deram um fechamento. Eu só colocaria uma questão importante, já pegando esse ganchinho final de Mônica, da interlocução entre os órgãos, que é super importante. Ninguém briga sozinho, né, gente? É um desafio para todo mundo. Há uma certa lógica dentro do Estado, dentro dos processos administrativos, processos jurídicos, e a gente vai ter que conversar sempre. Eu me lembro que quando eu estava tempo atrás, eu estava na Palmares cuidando de licenciamento, agora é o INCRA, né? Eu dialogava direto com as pessoas, colegas, dentro do INCRA, dentro do MPF, dentro do IPHAN. Eu me lembro que uma vez eu fiz um parecer de um empreendimento aqui numa comunidade, pequena central hidrelétrica, defendendo, obviamente, as comunidades e me baseei muito na interlocução que eu tive com o IPHAN para poder legitimar o parecer do técnico do IPHAN, da área da história, e ele legitimando o meu parecer. Então, tem todas essas estratégias também, Mônica, e Bia também, né, da gente pensar em conjunto, que eu acho que isso é muito importante. Ninguém tem a receita de bolo, não tem uma receita de bolo, tem passos que a gente dá, como essa portaria, e aí as comunidades muitas vezes vão dando a resposta para a gente, viu, Otaí? Às vezes as próprias comunidades vão se apropriando disso e dando, né, o retorno para que isso, de fato, possa se efetivar, que isso tenha um efeito bom lá na frente, né? Eu acho que é isso. E aí, só para pegar esse gancho também, e é a dificuldade, né? A gente tem que entender que a gente veio de um processo histórico de desmonte desses órgãos, né? Do IPHAN, da Fundação Palmares, que foi a mais prejudicada, né? Do INCRA. Então, a gente tem que entender que esses órgãos eles vêm de um processo histórico de desmonte, né? Que foi agravado aí nesses últimos 4 anos, né? No período, na gestão passada, e que há uma dificuldade de diálogo. Mariana, você falando, eu fiquei me lembrando a primeira vez que eu fui para a reunião com o pessoal do INCRA. Eram antropólogos, né? Só que os jargões técnicos que eles utilizavam, eu fiquei assim, gente, peraí, volta aqui, que vocês vão ter que me explicar
o que significa cada um desses termos que vocês estão usando, porque eu não estou entendendo. Mas a gente, é o que eu venho sempre reforçando, e isso na minha prática, né, enquanto servidora, eu sempre tento ter um diálogo com os outros órgãos, né? Por exemplo, ter um diálogo, eu me esqueci dentro desses órgãos da FUNAI, né? Na gestão passada, eu estava no Amazonas. Então, eu já ouvi de gestores que a gente não tinha que dialogar com o FUNAI, a gente ia na comunidade, dentro de um território indígena, não tinha que dialogar com o FUNAI, né? Então, percebam que também há dependendo, né, do período histórico e da gestão do governamental que a gente está, a gente também tem uma delimitação da agenda política, de como vai ser feitos os diálogos entre as próprias instituições, né? E aí vai estar os servidores ali se colocando, né, como a linha de frente para que as coisas não desandem de todo modo, assim. Mas realmente a gente precisa aprofundar os diálogos, e a gente precisa, uma coisa que eu vivo batendo muito, assim, o IPHAN, ele é um órgão que leva a porrada de todo mundo, inclusive da academia, e com razão, não tira a razão, não. Mas a gente tentar estreitar os vínculos também com a academia, né? Porque muitas vezes o que a gente, servidor, está pensando aqui dentro do órgão também dialoga muito com o que os pesquisadores, as pesquisadoras estão pensando dentro das universidades, e aí só não consegue fazer um diálogo, porque já parte da premissa de que o IPHAN não vai fazer nada, o IPHAN não vai ajudar, né? Então, também reforçar, né, essa desconstrução da imagem do órgão também, né, como um órgão que não quer conversar, né? Pode ter sido no passado assim, pode, mas eu tenho certeza que existe uma leva de servidores e servidoras que estão aí com uma perspectiva e uma postura diferente, né, distinta. Meninas, nós vamos fazer mais uma rodada de perguntas, só que a gente se atrapalhou. O chat está muito animado, não vai dar conta da gente fazer todas as perguntas. E eu acho que inclusive tem dicas, tem reflexões, tem outros apontamentos. Realmente, ao que parece, vamos precisar fazer outros eventos para continuar essa conversa. Né, tem uma série de perguntas que nós não vamos conseguir fazer, mas eu acho que apontam para algumas reflexões que podemos encarar elas posteriormente. Tem uma da Danusa Lisboa que é bem interessante, ela diz o seguinte, ela fez duas perguntas e nós vamos fazer essas duas agora, né? A primeira delas é: quais serão as obrigações das comunidades após o tombamento do território, né? E qual que é a outra mesmo, Carol? Essa também é muito interessante. Com o tombamento, seria possível acho que seria possível bloquear, talvez, né? As especulações imobiliárias, por exemplo, desmatamento desenfreado e vendas de fazendas para a construção de condomínios. Só chamar a atenção, acho que um pouco antes de Mônica comentar sobre a dificuldade de lidar com os termos técnicos, né? A Brisa Barros, que é a nossa aluna na UFRB, chama atenção para isso, dessa dificuldade de lidar com as nomenclaturas e também com os termos técnicos. Há também uma discussão muito interessante aqui no chat do Edivaldo Rocha, que ele vai discutindo um pouco sobre o RTDI, então eu animo a vocês a olhar aqui com mais atenção, tá? Então, a primeira da Danusa, se puder voltar, Carol. Nos intervalos das respostas, vocês prestem atenção que a gente está colocando o link das inscrições, tá? Podem responder, meninas. Olha, essa... Eu ia falar que eu acho que a obrigação é muito mais dos órgãos do que da comunidade, né? Na verdade, a portaria vem para garantir os direitos, né? Então, assim, eu não enxergo aí obrigações das comunidades após o tombamento, né? Mas sim dos órgãos nessa proteção, na elaboração de plano, estratégias de salvaguarda, né? Algo do tipo, eu não sei o que as meninas pensam, Mônica, né? Eu não sei se existe algo assim.
para ser pontuado nesse sentido da comunidade em relação ao tombamento. Não, eu acho que é isso mesmo, assim, é mais uma obrigação dos órgãos, né? E aí, lá no artigo 10, se vocês puderem depois dar uma olhadinha, tem lá falando, né, que vai ser construído, deixa eu ver aqui o termo exato que é utilizado, né? Vai ser construído um cronograma de trabalho, né, junto com a comunidade, e que a comunidade é que vai dizer, né, quais são, delimitar a área que vai ser tombada, enfim, e que a comunidade é que vai apresentar quais são as demandas para a preservação e salvaguarda dessas referências culturais. Né? Então, vamos supor, aquele plano de salvaguarda que vai ser construído junto com as comunidades. Então, as comunidades que vão dizer, né? Eu queria só fazer uma pausa aqui para agradecer a minha colega ou colega, não sei, do escritório técnico do IFAM de Tiradentes, que está também aqui me ajudando no chat, né? Com alguns questionamentos também. E voltando a essa questão da Danusa, o grande, eu acho que a grande problemática do capitalismo, né? O capital ele vai querer se expandir e destruir o que ele puder destruir para lucrar. O que a gente tem feito, que aí volta um pouco da estratégia que a gente tem utilizado na comunidade do Castanhinho, né? Como eu falei para vocês, tem o cemitério lá do Castanhinho, a Cruz das Almas, que ficou de fora do território. Grande parte do território deles já estão homologados pelo INCRA, né? Tem uma parte que está em processo, mas grande parte já foi. E ficou de fora desse território, que é um território quilombola historicamente, mas que dentro da legalidade ali do INCRA, enfim, ficou fora. E aí, exatamente essa referência cultural, esse local, está sofrendo esse processo da especulação imobiliária, que destruiu mais de 60% do sítio arqueológico, né, que hoje a gente está considerando como sítio arqueológico. Quando o IFAM chega lá, esse loteamento já tem sido feito. Não passou, porque existe uma coisinha chamada o autolicenciamento das prefeituras. Então, as prefeituras fazem seu autolicenciamento, não passam pelo órgão estadual e muito menos chega ao IFAM. Então, o IFAM só vai saber quando há uma denúncia ou quando chega no local e vê, no caso, o loteamento ali construído. E aí, qual foi a estratégia inicial que a gente utilizou? Né? Quando chegou lá, viu grande parte da área do cemitério já destruída, já impactada pelo esse loteamento, a comunidade preocupada, né, com a possível destruição total desse cemitério, da Cruz das Almas. A gente pensou na alternativa, e que isso é uma alternativa que conceitualmente e metodologicamente a gente tem como explicar, não foi uma coisa que surgiu da nossa cabeça e a gente quis fazer isso porque quis, mas era de registrar aquela área como sítio arqueológico, um cemitério, né? Porque há relatos, documentações de que foi o primeiro cemitério da região de Garanhuns, né? E que foi feito enterramentos até a década de 50, quando a comunidade para de enterrar lá e vai enterrar na cidade com a construção do cemitério municipal. Então, a gente pensou inicialmente nessa estratégia de registrar como sítio arqueológico, não como um impeditivo, né? Mas inicialmente como uma barreira, como dizer assim, vocês vão ter que, no mínimo, consultar o IFAM para saber o que é que vai fazer com essa área, né? Porque a gente tem, como eu falei, essas fragilidades dos instrumentos, né? E que o tombamento, querendo ou não, ele traz um instrumento muito mais forte no sentido de barrar mesmo a obra. E aí isso vai ser um desafio aí para o futuro, né? Do IFAM, como é que vai ser feito, né? Uma comunidade quilombola que esteja ali tombada pelo IFAM e que esteja sendo ameaçada, enfim, por qualquer empreendimento desses aí que a gente tem aos milhares, e como é que vai ser o posicionamento do órgão, né? Isso aí realmente eu não tenho como dizer isso agora, assim, né? É um desafio que a gente vai enfrentar, com certeza. Mônica, só para te contar que o João Paulo é que está no escritório de Tiradentes. Tá. É o 7º membro dessa banca.
Não, só para retomar a pergunta de Danusa, eu acho que, assim, porque a gente tem, né, a ideia de que o tombamento, né, os tombamentos pelo IPHAN são, assim, impede qualquer modificação, qualquer, enfim, intervenção, né? Eu acho que é um pouquinho essa ideia, né? De preservação, né? Como é que vai ser essa questão da preservação. Eu queria fazer essa pergunta ao contrário, quais seriam as obrigações dos órgãos após o tombamento? Mas isso a gente pode deixar para a próxima. Só para lembrar, a gente também colocou o link das inscrições no chat. E parece que tem umas 2 ou 3 alunas que estão assistindo e elas não se inscreveram ainda, só para deixar claro que eu estou de olho. Com essa nossa última pergunta, que dá o tempo que nós havíamos programado, de Josiane Costa, ela diz boa tarde, ela pergunta o seguinte: como fica a questão dos bens comuns dos territórios? Eles também podem ser tombados em relação aos patrimônios, material e imaterial, às práticas dos saberes? Queria que vocês aproveitassem essa pergunta e já também encerrassem a participação, dizendo alguma coisa que esqueceram, e para a gente poder ir concluindo nesse encontro. Bom, eu estou entendendo que a pergunta dela é no sentido, da Josiane, é no sentido de se pode ter outra proteção, né, outro reconhecimento além do tombamento do quilombo em si, né? Então, por exemplo, tombar uma igreja que está dentro desse quilombo, por exemplo, não sei, ou tombar um terreiro que está dentro desse quilombo, uma coisa assim, né, talvez. Eu acredito que não tenha nenhum impedimento, né, assim como, por exemplo, o registro né, pelo patrimônio imaterial de celebrações, né, modos de fazer e ofícios, né, todos os outros livros de reconhecimento de registro, né. Só retomando também um pouquinho a questão da Danusa, eu acho que uma coisa assim, para a gente pensar, é que nem a regularização fundiária de territórios quilombolas, de fato, resolve todos os problemas, né? Porque, assim, as invasões continuam acontecendo, né? O desmatamento e vários tipos, assim, de violências, né? De processos de expropriação mesmo. Então, eu acho que talvez a ideia seja a gente pensar nisso como mais um instrumento, né, na luta, assim, como, por exemplo, a gente vê a consulta, né, livre, prévia informada, que vai assumindo também esse lugar, né. Recentemente a gente, através do Ministério Público Federal, conseguiu, ao menos, assim, não sei quanto tempo vai durar isso, né, mas a gente conseguiu parar uma mineração, né, que não passou pelo processo de consulta a uma comunidade quilombola, que é também uma comunidade de terreiro, né, o Manzungunzo Caiango, aqui em Belo Horizonte. Então, é isso, são vários instrumentos, várias coisas que a gente tem que juntar e articulando, né, de forma estratégica, inclusive, para a proteção dos direitos, né, dos povos e comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas. E aproveito, então, para agradecer esse momento. Acho que, Julie, a gente vai ter que ter mais uma rodada, né, depois, para continuar essa conversa. Muito bom. Obrigada, gente. Então, eu vou aproveitar também para agradecer todo mundo, né, que participou, que respondeu a essa provocação, né, e eu acho que é um início de conversa mesmo, e a gente vai continuando conversando, né. Eu acho que a gente entende que os órgãos, né, que estão mais próximos, que então o IPHAN, né, que tem uma representação em todos os estados, eu acredito, né? Também o Ministério Público pode ser um canal de diálogo também, né? E, enfim,
as universidades, né, os pesquisadores que também estão fazendo pesquisa, né, através do comitê da ABA, né, dos antropólogos, do Comitê de Patrimônios e Museus, ou mesmo através da sua representação nos estados, ou representação do Fórum das Entidades em Defesa do Patrimônio, né? Eu acho que é um momento importante, né? E marca mais um diálogo, né, entre as comunidades, os detentores, né, desses direitos que muitas vezes são bastante difíceis de ser aplicados e, enfim, todos os interessados, né? Muito obrigada, meninas, e a gente vai fazer em 2025 uma outra rodada para ver se a gente avançou. E obrigada a todos que estão nos escutando. Tuquinha, você não tem uma musiquinha para a gente se despedir? Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Nego sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro. É isso aí, gente. Um abraço a todos. Boa tarde. Muito obrigada a todas. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Viu? Obrigada, gente, pelo convite também. Estamos aqui à disposição, viu? Voltamos mais à frente. Muito obrigada, gente. Obrigada, Thaís, pelo convite, Julie também. Obrigada por compartilharem, né, o espaço do Fórum das Discussões dentro da aba com a gente. Foi um grande prazer, Tuquinha, lhe conhecer. Espero que essa discussão tenha sentido para vocês aí na comunidade, porque quando a gente fala de território, de patrimônio, está tudo junto, né? Para a comunidade está tudo junto, né, gente? A gente divide tudo, os órgãos se dividem, os conceitos são diferentes, mas para a comunidade está tudo junto e é isso que importa, né? E a gente vai ter que aprender com essas comunidades. Eu acho que é esse o desafio, né, Mônica? É isso aí, né, Bia, que estão nos órgãos aí. Um abraço grande. Ô, Thaís, já pedi para a Thaís mandar meu e-mail para você, viu? Vamos conversar. Olha aí, ó. Coloquei aberto no chat. Ótimo. Olha as encruzilhadas, assim que é bom, né Mônica? Gente, feliz 25 para seja um ano bom, doce, de muita luta e conquista. Mais tranquilo que esse. Tchau, gente. Boa tarde. Um abraço. Boa tarde. Abraço. Tchau, tchau.